Amados irmãos, amadas irmãs, vimos em Gênesis 1, nos primeiros capítulos, que numa situação de desolação, vazio e trevas, o Espírito de Deus se move e Deus começa a falar. E a partir disso, a partir da palavra de Deus, nós vemos as mudanças, as transformações ocorridas. Nós vimos que a primeira ação de Deus é fazer uma obra de separação. Separar luz das trevas nas nossas vidas. Separar o que é celestial daquilo que é terreno em nossas vidas. Separar a vida e a morte que está dentro do nosso ser. E aí, uma vez que ele faz essa obra de separação, surge a porção seca. E essa porção seca é a base, é o terreno a partir do qual Deus vai começar a operar. Deus vai começar a criar, a gerar vida. E a partir dessa base, Deus pode efetuar muitas coisas. Nós, quando estamos numa situação de desolação, precisamos permitir que o Senhor fale conosco. Essa palavra falada em nosso interior gera essa mudança e gera essa restauração. É muito bom saber que a Bíblia começa assim, mostrando um quadro tão terrível e vendo Deus atuando nesse quadro até uma restauração total. Isso é para que todos nós tenhamos esperança. Por pior que seja a minha condição ou a sua condição, não podemos comparar com a condição que estava ali em Gênesis 1. A condição em Gênesis 1 era a pior possível. Se Deus pôde mudar tudo em Gênesis 1, Deus também pode mudar tudo em nossas vidas. Nós precisamos do falar de Deus. Quando Deus fala em nosso interior, as mudanças ocorrem. E Deus ganha uma base. E a partir dessa base, Ele opera. E vimos em Gênesis capítulo 1, versículo 12. A terra, pois, produziu relva. Por quê? Porque Deus disse, produza a terra relva. Vimos que a terra produziu ervas que davam sementes segundo sua espécie. Por quê? Porque Deus disse que produza ervas que deem sementes. E também a terra produziu árvores que davam fruto. Por quê? Porque Deus disse, produz a terra árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Nós podemos ver que a cada falar de Deus, algo novo surge. Isso dia após dia. Amado irmão, amada irmã, Deus tem um falar a cada dia. A cada dia, Deus tem uma palavra para você e para mim. E essa palavra é a palavra que nos restaura, é a palavra que nos dá vida. Uma vez restaurada a base, a partir da qual Deus pode começar a atuar e fazer a vida se manifestar, a vida se multiplicar,
ele continua falando para que produza algo mais. O quê? Está no versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Versículo 15: e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Versículo 16: fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Versículo 17: e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Versículo 18: para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o 4º dia. Vemos então Deus falando novamente no 4º dia. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. Para quê? Para fazer separação entre dia e noite. Está vendo? Deus cria aqui os luzeiros para fazerem separação entre o dia e a noite. E esses luzeiros são para alumiar a terra. Ele fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Nós precisamos da palavra de Deus. Quando Deus fala, em nosso interior surgem os luzeiros. Luzeiro para governar o dia e o luzeiro para governar a noite. Nós precisamos de algo que nos governe, que nos ilumine. E nós sabemos que esse luzeiro maior se refere a Cristo. E esse luzeiro menor se refere à igreja. Cristo para governar o dia e a igreja para governar a noite. Para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz e as trevas. Está vendo? Começa a surgir um governo em nosso interior. Isso é produzido pela palavra de Deus. Isto é algo de vida. Nós muitas vezes falhamos e caímos, porque falta esse governo interior. Falta essa luz interior. E com esses luzeiros, a vida pode crescer. Não é assim? Nós vimos que a relva, as ervas e as árvores foram produzidas. E essas plantas precisam do dia e da noite. Precisam da luz. Está vendo? Porque esses luzeiros são para sinais, para estações, para dias e anos. Então esses luzeiros marcam as nossas vidas. Quando Deus fala, então algo é produzido em nosso interior para nos governar, para trazer luz e para marcar nossas vidas, marcar as estações. Não interessa se é primavera, verão, outono ou inverno, Deus está no comando. Cristo e a igreja estão conosco. Não é maravilhoso, amados irmãos? E tudo isso é produzido pelo falar de Deus. E essa realidade interior se manifesta em nós. Olha a importância da palavra de Deus em nossas vidas.
Por isso, precisamos apreciar a palavra. Por isso, como nós vimos no início, ali em Jeremias, achadas as tuas palavras, logo as comi. Porque nós necessitamos dessa palavra, e essa palavra, quando entra em nós, faz essa obra de separação, faz essa obra de ressurreição, nos faz vencer a morte e faz a vida se manifestar, e faz com que agora haja luz em nosso interior. Louvado seja o Senhor.